Shabbat Shalom a todos. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o pastor Marcelo, né? Vamos estar iniciando, vamos estar orando para iniciar, né? Enquanto isso, o pessoal do Meet vai entrando, eu vou dando permissão ali, o pessoal vai entrando lá. Nós vamos estar orando aí, lembrando aí de pessoal que foi chegando agora aí. Vamos estar orando pelo pastor Daniel, né? Tá enfermo e tá indo no médico. E nós possamos estar orando por ele para Deus trazer saúde, trazer restauração de saúde para ele. Amém? Vamos estar orando? Bendito Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome, Senhor, tu que és bendito e poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Pai. Nesse momento, Senhor, em que nos preparamos para estudar a tua palavra, para meditar, Senhor, na tua escritura, na tua Torá, naquilo que tu estabeleceu para cada um de nós. Clamamos a ti, ó Pai, que venha nos trazer entendimento, que venha nos trazer sabedoria e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que estejamos aprendendo aqui nessa tarde. Pedimos a ti, eterno Deus, que venha, Senhor, nos fortalecer a cada momento para que possamos ser luz para as pessoas, ó Pai, nessa terra. Clamamos a ti também pela vida, Senhor, do teu servo, pastor Daniel, ó Pai, que nessa tarde está enfermo, Senhor, afirmou, Senhor, que passou mal à noite, ó Deus, e durante a manhã, que tu venha, Senhor, ser com a vida dele, Pai. Que o Senhor venha tocá-lo, ó Deus, de forma tremenda, de forma miraculosa, que essa enfermidade possa ceder, que possa haver restauração de saúde na vida dele, que possa haver força, ó Pai querido, que o seu organismo, ó Deus, possa revidar, Senhor, gerando anticorpos, ó Pai, para que ele possa, Senhor, estar, ó Deus querido, em plena forma novamente. O Senhor venha fazer a tua vontade na vida dele, da família dele, Pai querido. Pedimos a ti, ó Deus, por cada um dos teus filhos que estarão assistindo esse shiur, esta aula, Senhor, seja no Meet, seja no Telegram. O Senhor venha abençoar e fortalecer. Ó Pai, que nada, Senhor, venha ser falado, ó Deus querido, de nós mesmos, mas que possamos, ó Deus, nos basear, nos amparar pela tua palavra, ó Pai querido, que o Senhor venha falar, Senhor, aos corações. Clamamos a ti, Senhor, pelo teu povo Israel, ó Pai, espalhado nos quatro cantos dessa terra, que possam vir a reconhecer Yeshua, Senhor, como Mashiach. Também pedimos a ti, ó Pai querido, pelo teu povo, Senhor, ainda espalhado, Senhor, nas religiões, ó Pai, que eles venham, Senhor, abrir os olhos, ó Pai, e entender que precisam, Senhor, seguir a tua Torá, seguir a tua lei, o teu mandamento, para que possa ter vida eterna. Pedimos a ti, ó Deus querido, também, que haja paz em Jerusalém, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aquela nação, abençoar aquela terra, fortalecer, Senhor, a cada momento, Pai, que possa haver, Senhor, saúde, ó Deus, naquele lugar, Senhor, paz nos muros, ó Pai. Em nome de Yeshua, ó Deus, nós clamamos a Ti. Em nome de Yeshua, amém. 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 Graças a Deus. Esta é a última porção desse ano, né? A última porção do ano de 2020/2021, né? Começamos lá o ano passado, né? Em outubro, por essa época do ano passado, e estamos agora hoje na última porção. Como eu falei de manhã lá aí no grupo do Telegram, essa para mim foi a sexta, o sexto ciclo, né, que eu passo de estudo da Torá, e eu falo para vocês que a gente não cansa, né, porque a cada ano, a cada ciclo que passa, a gente olha alguma coisa com outro olhar, a gente descobre alguma coisa nova, a gente pratica alguma coisa nova, e isso vai renovando, vai nos estruturando, vai trazendo para nós cada dia mais força para continuar, tá bom? Vamos então fazer do mesmo jeito, né? Se alguém tiver dúvida, pode se comunicar aí, fazer um sinal, abrir o microfone, fazer a pergunta, a gente vai estar deixando falar, como sempre fazemos, tá? O pessoal do Google, do Telegram, o pessoal do Telegram é só bater no microfone lá, que aí aparece para mim aqui, tá? E o pessoal do Meet, abre o microfone, pode perguntar se tiver alguma dúvida aí ou algum comentário, tá bom? Para achar de hoje, tem 2 capítulos, os capítulos não são muito longos, espero que possamos
terminar, né? Então, vamos estar fazendo a leitura, depois a gente vai estar fazendo alguns comentários. Escrevi aqui um texto, como eu fiz semana passada, que após a aula eu vou estar disponibilizando para vocês também o PDF, para que vocês possam estar estudando posteriormente aí e guardando, né? Então, Paraxá de número 54, Vezot Habrachá, significando e esta é a bênção, registrado na Torá, em Devarim, Deuteronômio capítulo 33, versos 1 a 34, até o verso 12. E a Haftará, separação dos profetas, uma sugestão, Josué capítulo 1, verso 1 a 18, e Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, mais conhecido, Romanos 7, 21 a 25. E tem outros textos que, inclusive, nós vamos estar comentando também aí no decorrer do nosso estudo. Uma pergunta, todo mundo está captando bem a minha voz? Está saindo direitinho? Tudo tranquilo aí? Pessoal do Meet, pessoal do Telegram, todos ouvindo a minha voz? Sim, está indo bem. Amém, amém. Então, vamos continuar. Vamos fazer a leitura? Abrir lá nossas Bíblias lá no livro de Devarim, capítulo 33. Vamos ler uma parte e depois a gente vai estar seguindo. Vamos lá. E esta é a bênção que Moshe, o homem de Deus, pronunciou a respeito do povo de Israel antes da sua morte. Caso a tradução seja um pouco diferente da de vocês aí, não se preocupe, tá? Eu estou lendo aqui na tradução da Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern, mas a versão que você tiver aí, se for diferente, não tem problema. Então ele continua no verso 2, dizendo o seguinte: Adonai chegou do Sinai, de Seir ele raiou sobre seu povo, brilhou desde o monte Parã, e com ele estavam miríades de santos. À sua mão direita havia uma lei flamejante para eles. Em verdade, ele ama as pessoas. Todos os seus santos estão em sua mão, sentados a seus pés. Recebem dele a instrução. A Torá que Moshe ordenou-nos como herança da comunidade de Jacó. Então, um rei surgiu de Yeshurun, quando os líderes do povo foram reunidos. Todas as tribos de Israel estavam juntas. Que Reuven viva e não morra, apesar de seus números serem pequenos. Verso 7. Ele disse a respeito de Judá: Ouve, Adonai, o clamor de Judá, traze-o para seu povo, permite que as mãos deles os defendam, mas tu auxilia-o contra os inimigos dele. De Levi, continuando, de Levi, ele disse que seu Tumim e Urim sejam com o piedoso, a quem vocês testaram em Massá, com quem vocês lutaram junto à fonte de Meribá. Ele disse de seu pai e mãe: Não os conheci. Ele não reconheceu os seus irmãos ou filhos. Ele observou sua palavra, ele guardou sua aliança. Eles ensinarão tuas regras a Jacó, a Israel, tua Torá. Eles apresentarão incenso diante de ti e ofertas queimadas integralmente sobre teu altar. Adonai abençoa seus bens, aceita o trabalho dele e esmaga o quadril e o fêmur de seus inimigos. Que quem o odeia não se levantem mais. Verso 12, sobre Benjamim, ele disse: O amado de Adonai viverá com segurança. Ele o protege dia após dia. Ele vive entre seus ombros. Verso 13. Ele disse a respeito de Yosef, que Adonai abençoe sua terra com o melhor do céu, com o orvalho e com o que procede de baixo,
das profundezas, com o melhor que o sol faz crescer, com o melhor que cresce todo mês, com o melhor das montanhas da antiguidade, com o melhor das colinas eternas, com o melhor da terra e de tudo que a preenche, e com o favor daquele que vive do arbusto flamejante, que a bênção desça sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça do príncipe entre seus irmãos. Seu boi primogênito, a glória é dele. Seus chifres são os do boi selvagem, com eles ele chifrará os povos, todos eles, até os confins da terra. Estas são as miríades de Efraim, esses são os milhares de Manassés. Verso 18, ele disse a Zebulon: alegre-se, Zebulon, enquanto prossegue, e você, Issacar, em suas tendas, eles chamarão povos à montanha, e ali oferecerão sacrifícios justos, pois eles tirarão a plenitude dos mares e os tesouros ocultos da areia. Verso 20, ele disse a respeito de Gad: bendito é quem torna Gade tão grande. Ele jaz ali como um leão, despedaçando o braço e o couro cabeludo. Ele escolheu o melhor para si mesmo. Quando a porção principesca foi concedida, quando os líderes do povo chegaram, ele cumpriu a justiça de Adonai e suas regras concernentes a Israel. Verso 22, ele disse a respeito de Dan: Dan é um filhote de leão que salta de Baçã. De Naftali ele disse: você, Naftali, satisfeito com o favor e a bênção plena de Adonai, tome posse do mar e do sul. Ele disse sobre Asher: que Asher seja o mais abençoado dos seus filhos, que ele seja o favorito dentre seus irmãos, e banhe os pés em azeite, que seus ferrolhos sejam de ferro e bronze, e sua força perdure enquanto ele viver. Yeshurun, não há ninguém semelhante a Deus, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, juntando nas nuvens de sua majestade. O Deus da antiguidade é uma habitação, com braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você e disse a você: destrua. Por isso Israel vive em segurança. A fonte de Jacó está sozinha na terra de grãos e do vinho novo, onde os céus gotejam com orvalho. Feliz é você, Israel, que se assemelha a você, quem se assemelha a você, povo salvo por Adonai, seu defensor e auxílio e sua espada de triunfo. Seus inimigos se agacharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Daqui a gente vai ler depois do 34, vamos pegar um comentário desses primeiros versos. Introdução, né? Introdução aí para nós termos já iniciar aí a reflexão. Esta é a última porção da Torá do ciclo 2020-2021. Seu nome, Vezot Habrahá. Deixa eu alterar aqui que eu acabei errando. Seu nome, Vezot Habrahá, cujo significado é: esta é a bênção. Esta porção é lida na festa de Simchat Torá, alegria da Torá, uma festa que advém da tradição judaica, em que o povo demonstra a alegria de ter a Torá e por ter terminado mais um ciclo. Essa festividade acontece no Shabat, após o Shabat do 8º dia de Sukkot. Então, essa festa é semana que vem. Esta paraxá descreve as últimas palavras de Moshe ao povo de Israel. Depois de elogiar a nação por acolher a Torá, conforme afirma o site rabat.org, Moshe concede bênçãos específicas e proféticas para cada uma das tribos, de acordo com suas responsabilidades nacionais e grandeza individual. Então, abençoa a nação como um todo.
Ou seja, ele vai, assim como Jacó, né, lá no capítulo 49 de Gênesis, ele dá a bênção para cada um dos seus filhos. Moisés agora pega e dá uma bênção para cada uma das tribos, né? É praticamente a mesma bênção, só que agora dita por uma outra pessoa, ou seja, o Verbo do Eterno usa agora um outro profeta para falar, ou seja, para repetir as bênçãos que já tinham sido dito lá. Então nós vemos que, conforme Salomão fala, que nada há de novo, as coisas vão se repetindo. Então, Jacó deu a bênção para os seus 12 filhos lá atrás, no capítulo 49 de Gênesis, e agora Moisés, antes de morrer, ele dá as bênçãos também às 12 tribos. Se você for fazer uma comparação, você vai poder ter essa percepção. Então vejamos o que esta última porção nos ensina e o que poderemos, a partir daí, passar a praticar em nossas vidas. E isso é muito importante para que todos vocês, seja o pessoal do Telegram, seja o pessoal do Google Meet, possa entender, tá? Aquilo que aprendemos, devemos colocar em prática. Não pode ficar apenas no estudo, não pode ficar apenas no conhecimento, não pode ficar apenas no âmbito de se estudar ou de se aprender. Tem que ser colocado em prática. Por isso eu estou dizendo, vamos ver o que esta porção coloca para cada um de nós. Amém? Então, continuando. Lemos no comentário da Torá, tá, da editora Sefer, que após o cântico de adeus da paraxá anterior, né, o cântico Razino, que nós estudamos semana passada, Moshe, antes de se separar do seu povo amado, abençoa-o, como fez o patriarca Jacó, fundador das tribos de Israel, lá em Gênesis capítulo 49. Ele convocou toda a congregação e abençoou a cada tribo em separado, destacando o papel que haveriam de desempenhar ao longo dos tempos, tá? Então, lemos mais. Essas maravilhosas palavras de despedida de Moshe são a mais significativa expressão do otimismo e da fé que define o segredo da existência e continuidade do povo de Israel. Esse homem escolhido por Adonai estava fortalecido pela couraça de uma fé, uma emuná. Você sabe que fé não é apenas acreditar, nós já falamos diversas vezes, né? Ela é confiança estabelecida numa firmeza, na obediência, tá? Então, ele estava fortalecido pela couraça da fé, poderosa e inquebrantável, que lhe deu coragem para defrontar-se com o desastre e a morte, e mesmo assim contemplar a onipresença divina. O que a gente quer dizer? O que o autor aqui quis dizer, né? O autor que eu trouxe aqui essa referência. O que ele quis dizer? Que mesmo a fé dele era de tal forma, a confiança, a fidelidade dele era inamovível de tal forma, era inquebrável de tal forma, que mesmo diante do desastre de não poder entrar na terra prometida e da morte, ainda assim ele conseguia e preferia contemplar e obedecer à onipresença divina. Ele preferia, em detrimento de algumas coisas ruins que estavam acontecendo em sua vida, ele preferia permanecer fiel. E essa deve ser algo que precisa estar em nossa mente e em nosso coração em cada momento, tá? Então, continuando. Sua alma estava impregnada, segundo esse comentário, ele estava impregnada de coragem e otimismo. Por quê? Sabia que o único refúgio da sua vida é o eterno. Esta foi a fé, a emuná, a confiança, a fidelidade que o moveu a abençoar seu povo nas últimas horas de sua vida e a falar-lhe, cheio de confiança e fé, a respeito do futuro. Ok? Até aqui. Alguém quer comentar alguma coisa?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Os irmãos do Telegram, os irmãos do Meet? Não? Posso continuar? Irmãos, estão me ouvindo? Pode prosseguir, irmão. Sim. Pessoal do Meet aqui, todo mundo está me ouvindo direitinho? Então vamos lá. Então vamos continuar. Próximo parágrafo aqui. Com toda certeza, a confiança de Moshe tinha em Elohim era a confiança que Moshe tinha em Elohim era tão grande, tá? A fé dele era tão grande que esse era o motivo da sua esperança. E aí você deve se lembrar que nós lemos, né, alguns capítulos anteriores, numas parashiot anterior aí, se não me engano foi a capítulo de número 30, né? Capítulo Deuteronômio 30, verso 20, diz para nós qual é o propósito da nossa vida, para que vocês possam lembrar. Ele diz lá, olha, amando Adonai seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacó. E aqui a gente vê que a fé de Moisés, ela era tão grande no eterno, que esse era o motivo da esperança dele, ou seja, a fidelidade dele, assim como ele mesmo escreveu, ele mesmo falou para o povo de Israel. Então esse era o motivo, era o propósito da esperança dele. Devemos aprender... Opa, parece que alguém está pedindo aqui, vamos lá. Continuando aqui. Devemos aprender essa lição com Moshe. Mesmo em momentos de dor, nada pode abalar nossa confiança no eterno, ainda que tudo ao redor esteja direcionando para a tristeza. Olha o que estava acontecendo com Moisés. Encontre em Adonai a força para visualizar o cumprimento das promessas, pois foi isso que ele fez. Então, se tem um exemplo que nós podemos seguir, é o exemplo de Moshe, nesse caso que nós estamos falando. Ele deixou para nós o exemplo prático. Mesmo em detrimento a impossibilidade dele entrar na terra, mesmo em detrimento dele vir a morrer, ele estava exatamente continuando sua obediência ao Eterno de forma inamovível. Ok? Prosseguindo. Então, para a gente ter um exemplo, né, de como que é essa fé, como que é essa confiança que nós devemos ter, pegamos o Salmo 23, né? O primeiro verso do Salmo 23 diz assim, ó, Adonai roi lo eressá. Adonai é meu pastor e não me faltará. Uma tradução literal, tá? Adonai é meu pastor e não me faltará. Então vocês reparam que não tenho nada. Ou seja, não está se tratando de coisas materiais. Está se tratando do eterno. A presença do eterno na vida daquele que confia. Se ele é o pastor e ele não falta, então tudo estará bem, ainda que eu esteja no meio, no olho de um furacão. É isso que o salmista quis descrever. E é isso que Moisés mostrou para nós nesse texto de Devarim 33. É isso que ele está mostrando para nós. Quando lemos todo o Salmo, este Salmo 23, podemos perceber do que está sendo falado. Não fala de coisas materiais, mas fala da confiança no eterno. Mesmo que o material falte, o eterno não faltará.
Esse é o entendimento que Moshe tinha. Então, eu quero que vocês reflitam numa coisa. Guardadas as devidas proporções, tá bom? Guardadas as devidas proporções, você vê em países aí, países muçulmanos, países africanos, em que pessoas são perseguidas, né? Pessoas que creem em Yeshua, né? Que vivem uma vida cristã, vamos dizer assim, né? Essas pessoas são perseguidas nesses países. Elas dão as vidas dela por amor ao Eterno, por amor a Deus, por amor a Jesus, né? E eles não se permitem, mesmo passando fome, mesmo sendo torturados, eles não negam. Essas pessoas não negam, assim como era no tempo dos Talmidim, dos apóstolos, ainda hoje existem pessoas que morrem, pessoas que são queimadas em praças públicas. Mas o que acontece com elas? A fé está no Deus da provisão. A fé está no Deus da promessa e não nas coisas que ele pode dar, não no material. Porque hoje no Brasil nós vivemos num país muito tranquilo, em que se prega muita prosperidade. Se você não tem a prosperidade, você não é abençoado, você não tem Deus. Só que eles esquecem que os escritos, que a Torá, que o Taná, não está se falando de coisas materiais, está se falando de obediência, de amar a Deus com toda a sua força. Quando a gente vê essa parte do Salmo 23 fazendo essa ligação, esse midrash com o Deuteronômio 33, nós estamos vendo que Moisés estava mostrando para nós que, mesmo em meio ao sofrimento dele de não poder entrar na terra e ao sofrimento de saber que vai morrer, ele ainda assim confiava em Deus, ainda assim amava a Deus, ainda assim obedeceu a Deus. Porque se é outra pessoa, Deus falou para ele, Moisés, sobe porque você vai morrer aqui em cima. Uma outra pessoa podia querer fugir do acampamento, podia querer ir para outro lado, mas Moisés não, subiu a montanha em obediência ao Eterno. Você já parou para refletir nisso? E o salmista vem e fala, Adonai Roi, lo rezar, Adonai é meu pastor e não me faltará. É ele que é o principal em nossas vidas. Não o que nós podemos ter de forma material ou o que nós podemos ter como consequência da obediência. Colher frutos é bom? É maravilhoso. Mas pode chegar o dia de nós não termos frutos para colher, porque virão tribulações e nós passaremos por essas tribulações. E nós vamos fazer o quê quando a tribulação chegar? Vamos nos revoltar contra Deus porque estamos passando por tribulação? Porque estaremos sem água? Porque estaremos sem comida? Não. Nós devemos voltar o nosso foco para o eterno, independentemente do que aconteça. Ok? Até aqui, tudo bem? Sim, irmão, tudo bem, tudo tranquilo. Baruch Hashem. Então, vamos lá. Vamos continuar aí. O verso 1, né, desse capítulo 33 que nós lemos, né, de Deuteronômio, Devarim, nos diz o seguinte: esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Elohim, abençoou os israelitas antes da sua morte. É muito bonito quando uma pessoa pode terminar os seus dias abençoando no lugar de amaldiçoar. Quem aqui já fez visita em um hospital? Quem já fez trabalho em um hospital? Ou quem já foi visitar uma pessoa que está muito doente, acamada, e ainda está com seu raciocínio funcionando bem, podendo falar bem? Em alguns momentos você vai ver pessoas, em algumas situações, você vai ver pessoas que apenas amaldiçoam, apenas tem raiva, tem ira para botar para fora porque está sentindo dor. Só que é tão diferente quando você chega num lugar em que a pessoa tem Deus na vida dela e ao invés dela amaldiçoar, dela gritar, dela resmungar, ela está, vamos dizer assim, abençoando, ela está bendizendo ao Eterno e as pessoas que estão cuidando dela. E aí nós vemos exemplo disso agora, né, nessa passagem aqui, né, com Moshe. Verdadeiros servos de Adonai vivem assim, como vemos com Moisés,
né? Mas também com o próprio Yeshua, que foi o profeta que o Eterno levantou como Moshe, de acordo com Deuteronômio 18:15, que diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a eles ouvireis. E também no verso 18 do mesmo capítulo 18 de Deuteronômio diz: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, assim como Moisés, Yeshua também, em seus momentos finais, estava abençoando, né? Yeshua terminou os seus últimos momentos na terra a abençoar os seus discípulos. Como podemos ler em Lucas 23:34, próximo à sua morte, né? Ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23:34. E também Lucas 24, versos 50 e 51, um pouco antes de ser recebido no céu, Yeshua diz, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Yeshua levantou as mãos e os abençoou. Peraí, só um minuto. Yeshua levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então nós vemos, né, que assim como Moisés, Yeshua representando, né, essa figura que Moisés falou que seria aquele que viria depois dele, também abençoou próximo à sua despedida na terra. Então nós devemos entender que este é o conceito que a Torá quer de nós, fidelidade ao Eterno, independente do que esteja acontecendo. E na nossa boca deve sair bênçãos, sempre, e não maldições. Por isso o título da Paraxá, né? Vezahot Habrahá, e esta é a bênção. Ok? Seguindo. Nesse primeiro verso do capítulo 33, vemos algo interessante que os Midrashim do povo de Israel nos trazem de acordo com o site do Rabat.org. De acordo com eles, Moshe começou sua fala final com louvores a Deus, descrevendo como ele se revelou no Har Sinai, Monte Sinai, para outorgar a Torá. Conforme este comentário, Moshe proclamou que Deus foi ao povo hebreu no Monte Sinai como um noivo que vai encontrar sua noiva. O Eterno, Baruch Hashem, ofereceu previamente a Torá a todas as nações gentias, mas elas se recusaram a aceitar. A gente para e pensa, se você para refletir sobre o casamento judaico, em primeiro momento, quando se encontra a noiva, o noivo firma, né, um maquetubá. Os noivos firmam um maquetubá, um contrato nupcial. E esse contrato é exatamente a Torá. Então o Eterno firmou a Ketubá, firmou a Torá, e no Monte Sinai ele vem e entrega essa Torá. Ele faz essa aliança com o povo, certo? Vamos lá. Voltando ao texto da Parashá, vejamos o verso 2. O verso 2 diz o seguinte: E disse Adonai, chegou do Sinai, de Seir ele raiou sobre seu povo, brilhou desde o monte Parã, e com ele estavam miríades de santos, escrita com sua mão direita, deu-lhes a lei no meio do fogo. De acordo com o site Emuná, Fé dos Santos, o Talmud diz que isto ensina-nos que o santo, bendito seja ele, ofereceu a Torá a todas as nações e línguas,
mas não a aceitaram, até que chegou a Israel, que a recebeu, conforme eu já tinha mencionado anteriormente. O Midrash ainda diz que Moshe proclamou: a grandeza de Deus desafia a descrição. No Sinai, ele levou com ele apenas uma fração das hostes celestiais sob seu comando, ao contrário de um ser humano, que exibe toda a sua riqueza no dia das bodas. Para pensar que se o Eterno leva toda a hoste celestial de uma vez no Monte Sinai, o Monte Sinai ia ser destruído. Se só com parte das hostes, só com parte da presença do Eterno, ali no Monte Sinai, o monte estava pegando fogo, tremendo, ouvia-se barulhos e sonidos de tudo quanto é forma. O povo ficou com medo. Imagina se o Eterno vem com tudo. Não daria, iria destruir, né? Então, o texto está dizendo para nós exatamente isso. O comentário, o Midrash, está dizendo exatamente isso, que no Sinai ele levou apenas uma fração das hostes celestiais sob seu comando, justamente ao contrário do que um ser humano faz, que quer exibir toda a sua riqueza e o seu poder no dia das bodas. Ele deu, o Eterno deu aos israelitas sua lei de fogo, a Torá, que ele tinha gravado sobre as tábuas com a sua mão direita. Isso tem um significado. A gente sabe que Deus não tem mão, né? E a Torá diz para nós tábuas escritas com o dedo de Deus. Isso tem um porquê, isso tem um significado, né? Então podemos nos perguntar, por que a Torá é chamada de uma lei de fogo? Quem é que pode me dar uma ideia? Por que a Torá é chamada de uma lei de fogo? E aí, pessoal? Pessoal do Meet, pessoal do Telegram? Vocês... Porque Pelo meu entender, a Torá é uma lei de fogo porque é o poder do Criador. E o poder do Criador é o fogo, entendeu? Então, a Torá, ela é escrita pelo poder. E o poder, ele haja fogo nele. Entendeu? Uhum. Sim, muito bom. Muito bom. Irmão Belchior, que você estava falando também. Pode falar. É porque é o seguinte, o meu entendimento é que essa lei, ela é o fogo, porque o fogo é o que purifica, né? É o que aprova e desaprova, né? O que é santo e o que não é, né? Até tem um texto que diz que o ouro é provado no fogo, né? Então o povo, como um povo escolhido, é como se fosse um ouro que ia ser purificado por essa lei que é boa, que ia limpá-los para que eles resplandecessem, né? Como ouro, né? É isso que eu entendo. Muito bom. Ambas as respostas foram muito boas. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então vamos lá. Então, podemos perguntar por que a Torá é chamada de uma lei de fogo. Vejamos então algumas respostas que os sábios nos dão. Primeiro, a Torá existiu antes da criação do universo. Antes de ser entregue à humanidade, foi escrita perante Deus em fogo negro e sobre fogo branco. Moshe, então, a escreveu com tinta sobre pergaminho. Então, preste atenção, né? Os sábios vão dizer dessa forma, vão trazer esse entendimento. Não quer dizer que literalmente tenha sido isso, mas estão trazendo esse entendimento para que a gente possa visualizar a nossa mente, tá? Então, Moshe escreveu com tinta sobre pergaminho. Primeiro, Deus cria ela antes da criação de todas as coisas, né? E depois ele entrega para Moisés e Moisés escreve ela. Então, ou seja, ela foi escrita primeiro na eternidade, com fogo, e depois Moisés escreve ela num pergaminho com tinta, certo?
Segundo ponto, a Torá foi entregue em meio ao fogo. Em meio ao fogo. Os anjos descendo com o Eterno, com Deus, no Monte Sinai, estavam em chamas. É por isso que o texto vai dizer para nós, que quando o povo olhou para o Monte Sinai estava em chamas. Eles viam chamas no Monte Sinai, tá? A montanha estava em chamas. Foi dado por Deus, a Torá foi dada por Deus, que é chamado um fogo devorador. Não é dito nas Escrituras que Deus é como um fogo devorador? Né? E a face do agente de Deus, Moisés, estava reluzindo porque estava entre o fogo. Então, essas são as causas, esses são os motivos de se falar, tá, que a Torá, né, é uma lei de fogo, ok? Entendam, Moshe, agora, ele abençoou os judeus para que merecessem a vida eterna no mundo vindouro por terem aceitado a Torá. Deus amava muito as tribos. Ele atou as almas, as vidas, né, dos justos, Sadiquim, com ele para a vida eterna. Eles a merecem, pois se colocaram ao pé do Monte Sinai e aceitaram o jugo da Torá. Entendam isso. Eles aceitaram o jugo da Torá, assim como vocês aceitaram o jugo da Torá, de estarem debaixo da Torá, de estarem obedecendo a Torá. Ela não é um peso para cada um de nós, certo? Então, notem que jugo não é algo que denota algo ruim, como muitas vezes pensamos. Esse termo tem a ver com direção. Veja que Yeshua falou sobre isso. Olha o que Yeshua fala. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29. Então, a Bíblia está dizendo para nós, a Torá e o próprio Yeshua está dizendo para nós que a Torá não é pesada, que o jugo de Deus para nós não é pesado, não é sacrificante, não é impossível. Vocês estão compreendendo isso? Então, sim, pastor. Amém, Baruch Hashem. A Torá foi dada como fogo ou do meio do fogo. E isso representa para nós que é muito importante manter o fogo da Torá do Eterno nos nossos corações, para que a nossa prática, o caminhar em obediência, não se converta em algo pesado, aborrecido ou seco, conforme nós lemos lá em Lucas 24, 32. Quando a Torá está no coração, é um fogo interior que nos mantém inspirados no nosso amor pelo Eterno. Então, para e pensa. Aqueles de vocês que já vêm este ano, no decorrer deste ano, cumprindo os mandamentos, obedecendo a Torá, celebrando o Shabat, celebrando as festas, não é verdade que cada vez que se faz uma coisa correta, em obediência, você se sente com mais vontade de continuar obedecendo, de continuar seguindo? Quando você inicia uma festa, o ardor no seu coração não é aquele fogo ardendo no seu coração de alegria por você estar obedecendo a Torá do Eterno? É exatamente isso que Moisés está transpassando para nós quando ele fala essa questão de que a Torá do fogo. Certo? Estão compreendendo? Então, olha só, vê o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 11. Ele fala, no zelo
não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, continuar vivendo em obediência à Torá. Continuar seguindo de acordo com o que o Eterno estabelece na sua Torá para nós. É exatamente isso. Entendeu? Então, esse fogo, ele demonstra isso. Mas também na Escritura vai falar sobre um outro foco a respeito do fogo. O fogo também alude a julgamento, como foi falado aí, ó. Irmão Belchior falou, purificação, né? Pois sabemos que nas Escrituras, em alguns contextos, essa palavra vem apontando para tal fato, ou seja, julgamento, purificação. E isso nos mostra que a palavra do Eterno, que já nos condena quando a transgredimos. A própria palavra do Eterno já nos condena quando nós transgredimos. Então, por isso também ela nos entregue como fogo, uma Torá de fogo. Por quê? Porque é uma Torá que julga, é uma Torá que purifica, é uma Torá que traz o momento da justificação. Ok? Todo mundo entendendo? Sim, então, por isso que está escrito em 1 João 3:23. Se nós guardarmos seus mandamentos, ele permanece em nós e nós nele. Por isso nós não devemos pecar, ser obediente ao Eterno. Kadosh Baruch. Baruch Hashem. É exatamente isso. Exatamente isso. Se obedecemos, ele permanece em nós e nós permaneceremos nele. Ou seja, a cada vez que obedecemos, mais vontade de obedecer teremos e mais venceremos a nossa Yetzer Hará, que é a vontade de pecar, de transgredir. Certo? Então, é por isso que o nosso Rav Yohanan sempre fala, né, que quanto mais obedecemos, mais força do Eterno nós recebemos, né, para continuar obedecendo, certo? Outra coisa que podemos ver também neste verso 2 é que a Torá foi entregue por Deus a seu povo sem intermediários. Não teve intermediários. Deus entregou, o único intermediário que tinha ali foi Moisés. Deus fez e entregou a Moisés e Moisés desceu para trazer para o povo, certo? Não tem ninguém no meio. Não houve uma intermediação aí. Apenas Deus entregou para o povo com quem ele estava fazendo a aliança. Por que isso? Porque a expressão sua mão direita reflete a proximidade ímpar de Deus com o povo de Israel. E indica também a força e a segurança que Israel recebeu juntamente com a Torá revelada por Deus. Vemos isso no comentário da Torá. Ok? Então vamos lá. Sabemos, assim, com certeza, dita pela própria Torá, que o Eterno a deu diretamente ao povo. E Moshe, que fazia parte do povo, foi quem a recebeu e levou ao povo. Devemos, com isso, entender que ela é a vontade de Deus para aqueles que se propõem a servi-lo. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, que a lei é de Moisés. Não, a Torá não é de Moisés. A Torá foi entregue para o povo. Moisés foi aquele que estava como um intermediário entre Deus e o povo. Deus entregou diretamente a ele, porque Moisés era o representante dos homens diante de Deus. Assim como Yeshua é o representante dos homens diante de Deus para nós, no sentido que nós vivemos da vida justa, vivemos como ele viveu. Então, nós devemos entender que Moisés foi esse que recebeu do Eterno a Torá e trouxe para o povo, né? E olha que ainda assim, lá no Sinai,
muito foi ouvido pelo povo lá embaixo, porque era dito lá de cima e o povo ouvia a voz do Eterno falando. Tanto é que eles ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo, ok? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, o pessoal do Meet, se prepara aí que eu vou abrir outra chamada daqui a pouco, porque já está dizendo para mim aqui que vai terminar em 8 minutos. Então se prepare que assim que fechar, eu vou abrir de novo, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Já que ninguém quer falar nada, vamos seguir. Então, o próximo passo é Moshe abençoa as tribos, né? Aí, verso 6. Mas antes de chegar no verso 6, eu quero ler para vocês a parte que fala aqui, que eu achei interessante, no verso 4 e 5, que diz assim, olha, a Torá que Moshe ordenou-nos como herança da comunidade de Jacó. Aliás, deixa eu pegar um pedaço aqui do verso 3, senão vai ficar confuso. Verso 3 diz assim, em verdade, ele ama as pessoas. Todos os seus santos estão em sua mão, sentados a seus pés. Recebem dele a instrução, a Torá que Moshe ordenou-nos como herança da comunidade de Jacó. Então, nós vemos aqui que Deus ama as pessoas, né? O Eterno ama as pessoas, e ele fala, todos os seus santos, ou seja, todos aqueles que obedecem, né, estão à sua mão direita, ou seja, estão na sua destra, estão na sua força, estão recebendo força dele, autoridade dele, certo? E aí ele continua dizendo, eles estão sentados a seus pés. Por que estão sentados aos pés dele? Porque estão aprendendo dele. Quem está sentado aos pés de um mestre, coloca esse mestre como autoridade sobre ele. Então o texto está dizendo que nós estamos na mão direita do Eterno, estamos assentados aos seus pés. E ele continua dizendo, recebem dele instrução. Nós aprendemos com o Eterno. A palavra é linda, a Torá é linda quando mostra isso para nós. E ele vai falar, né? A instrução, a Torá que Moisés ordenou-nos como herança, ela é herança para a comunidade de Jacó. Ou seja, para os israelitas. E aqui, israelitas são aqueles que obedecem ao Eterno, verdadeiramente, sendo de sangue ou sendo enxertado. Certo? E aí o verso 5. Então, um rei surgiu em Yeshurun. Yeshurun significa, como o Hanan falou de manhã, né? Yeshurun significa amados, queridos, né? Então, um rei surgiu entre os queridos. E aí, a gente sabe que isso aqui é um texto profético que está apontando para Yeshua. É um texto profético que está apontando para Yeshua. E ele fala, um rei surgiu entre os queridos. Quando os líderes do povo foram reunidos, todas as tribos de Israel estavam juntas. Que Rubem viva e não morra, apesar de seus números serem pequenos. E aí que ele faz uma lembrança daquilo que Rubem fez no passado, né? Faz uma lembrança daquilo que Rubem fez no passado com seu pai, daquilo que o descendente de Rubem fez no episódio de Peor, né? Recebeu julgamentos severos, mas Moisés já começa aqui a abençoar e diz, olha, que Rubem, que é aquele que deveria ser amaldiçoado, deveria ser cortado, que ele possa não morrer, que ele possa viver, que apesar do número pequeno deles. Então, nós possamos estar entendendo isso daí, né, que é forte para a nossa vida de seguidores do Eterno através da Torá de Deus, através da vida justa de Yeshua. Então, vamos pegar um pouquinho aqui, né, do que se segue, que é o verso 6. Moshe abençoa as tribos. Até aqui, irmãos, até esse verso, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Deixa eu ver aqui. Vai cair a chamada aqui do Meet. Deixa eu abrir outra. Deixa eu abrir outra aqui para poder levar para os irmãos lá. Esse negócio do Meet ficar limitando o tempo é bem ruim, né? Deixa eu ver aqui. Vou copiar aqui de novo, colocar lá no grupo do WhatsApp lá. Novo link. Vamos deixar o pessoal entrar aqui. Isso. O pessoal foi entrando. Esse negócio do Meet ficar caindo não é fácil. Então, irmãos, pode continuar? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer comentar nada? Até aqui, tudo tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Amém. Pessoal do Meet aí, todo mundo tranquilo? Então, vamos lá. A partir do verso 6, vemos Moshe abençoando a cada uma das tribos. É porque está dando eco aqui, gente. Deve ter alguém com o microfone ligado aí, tá dando eco, gente. Deixa eu ver. Ô, Michele, eu acho que você está com o microfone ligado. Desliga aí, por favor, que aí pode não dar eco. Isso. Baruch Hashem. Vamos lá. A partir do verso 6, vemos Moshe abençoando a cada uma das tribos, conforme mencionei na introdução acima. É uma manutenção da bênção de Jacó a seus filhos. Depois, recomendo, né, que vocês façam uma leitura comparada dessa porção de Deuteronômio 33 com Gênesis 49, lendo cada uma das bênçãos que vocês vão ver que elas são muito idênticas, elas se encaixam certinho e perfeitamente, tá? Então vejamos o que o Midrash diz a respeito dessas bênçãos. A bênção de Reuven, de Ruben. Moshe começou abençoando os descendentes do primogênito de Jacó, que Reuven, Ruben, viva e não morra, e que seus homens sejam contados entre as tribos. No sentido literal, Moshe estava se referindo aos soldados da tribo de Ruben, que marcharam na frente do exército judeu durante a conquista da terra, né? Porque os rubenitas, vocês vão se lembrar que os rubenitas quiseram ficar antes do rio, quiseram pegar a porção de terra deles antes do rio, porque eles tinham muitos gados e tal, preferiam ficar ali. E Moisés falou, sim, ok, mas vocês terão que ajudar os seus irmãos a conquistar a terra. E eles aceitaram. Então, eles marcharam à frente do exército de Israel para ajudar os irmãos a conquistar, certo? Então, ele está falando a respeito disso, está fazendo uma menção a respeito disso aí. Moisés abençoou os rubenitas para que nenhum caísse em batalha e que todos retornassem para casa. Em outro nível, a bênção de Moshe se referiu ao fundador da tribo, que Ruben viva nos dias de Machia e que não morra no mundo vindouro. Esse era o sentido, né? Aí no modo
mais profundo de analisar o texto, tá? No Midrash, esse seria o sentido. Que a tribo de Ruben seja contada entre os filhos de Israel durante o reino do Messias. Moshe abençoou Ruben para que seu pecado no incidente envolvendo Bila não fosse usado contra ele no futuro, pois Ruben tinha se arrependido de seu erro. Na verdade, a bênção de Moshe ajudou Ruben a conquistar um quinhão no mundo vindouro. Ou seja, é como que Moisés tivesse feito o que nós fizemos por muitos irmãos durante Yom Kippur, ou seja, orar por eles. Oramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelo nosso estado. Moisés estava fazendo exatamente a mesma coisa, certo? Esse é o sentido. Este é o ponto que o texto quer trazer para nós, certo? E aí nós devemos aprender a importância que temos de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, para que elas possam, mesmo se nesta vida não encontrem, né, a verdade, né, devido à cegueira dos olhos, elas possam no mundo vindouro, né, encontrar esta verdade através da vida justa de Yeshua, certo? A tribo de Shimeon. Moshe não concedeu sua própria bênção a Shimeon. Ele estava irado com esta tribo por causa de seu líder, Zinri. Tinha pecado em Sitim com uma princesa moabita, dessa forma, inspirando muitos de seus amigos da tribo a erros similares. Nosso patriarca Yaakov, em suas bênçãos aos seus filhos, tinha reprovado Shimeon e Levi. Levi mais tarde melhorou, ao passo que Shimeon se deteriorou ainda mais, como é ilustrado na seguinte parábola. 2 homens pediram um empréstimo ao rei. Um pagou e depois chegou a emprestar ao rei uma quantia de seu próprio dinheiro em retorno. O outro, no entanto, não somente deixou de pagar o empréstimo original, como teve a audácia de pedir outro empréstimo ao rei. Da mesma forma, Yaakov, inicialmente, censurou tanto Shimeon quanto Levi, pelo ódio que levou a ambos exterminarem a cidade de Siquém, e pelo episódio em que ambos tinham tentado tirar a vida de Yosef. Então, essas coisas estavam sendo trazidas à tona nesse momento da bênção, certo? Em seguida, a tribo de Levi utilizou o seu atributo do zelo e ira para o propósito de vingar a honra do Todo-Poderoso ao punirem os adoradores do bezerro de ouro, e quando Pinhas, da tribo de Levi, matou o líder pecador de Shimon, Zimri. Os membros de Shimon, porém, continuaram a usar sua tendência para a violência e a agitação. Seu líder, Zimri, rebelou-se contra Moshe em Sitim. Portanto, esta tribo perdeu o privilégio de receber sua própria bênção. Apesar disso, Moshe aludiu a Shimeon na bênção de Yehudá, quando disse: escuta, Deus, a voz de Yehudá. A palavra Shema, escuta, contém as letras do nome Shimeon. Além disso, o quinhão de Shimeon em Eretz Israel consistia de várias faixas de terra na porção de Yehudá. Shimeon foi abençoado junto com Yehudá, o leão, e foi feito seu vizinho, na esperança de que a presença de Yehudá refreasse Shimeon de seus atos de violência injustificada. Então ele foi colocado junto com Judá.
né, ao abençoar. E nós vamos ver agora a bênção de Judá. Até aqui, tudo tranquilo? Posso prosseguir? Vocês estão muito calados hoje. Pode sim, irmão. Pode seguir. Sim, Rabi Marcelo. Vamos lá. A bênção de Judá. Moshe profeticamente abençoou a Judá depois de Reuben, porque Judá era a tribo liderante. Além disso, a tribo merecia ser abençoada depois de Ruben, porque o fundador da tribo fez seu irmão Ruben confessar abertamente seu pecado, depois da corajosa admissão de culpa no incidente envolvendo Tamar. Ruben também tomou coragem e admitiu, em frente de seu pai Jacó: eu desarrumei a cama de meu pai. Nossos sábios, os sábios de Israel, mencionam ainda outro motivo para Moshe colocar a bênção de Judá em seguida a de Ruben, e porque ele introduziu a bênção de Judá com as palavras: e esta é para Judá. Durante sua jornada de 40 anos pelo deserto, Bnei Israel carregou o caixão de todos os filhos de Jacó, até finalmente enterrar seus corpos em Eretz Israel. Mas, enquanto os outros corpos permaneceram intactos, os ossos de Judá se desconectaram e rolaram dentro do caixão. E Judá atraiu este castigo sobre si quando implorou ao seu pai Jacó: deixa-me levar Benjamim ao Egito, se eu não devolvê-lo a ti, que eu seja banido por todos os meus dias, mesmo depois da morte. Lembrando, tá, irmãos? Isso aqui não está no texto bíblico. Isso aqui é tradição, tá? Isso aqui é midrash, tá? Isso aqui é entendimento rabínico, tá bom? É só para ilustrar, para a gente poder ter um entendimento, ok? Não podemos levar isso aqui totalmente a ferro e fogo. E aí continua: embora Judá tenha devolvido Benjamim a Jacó, seu banimento em referência às palavras de um homem justo, por força, teve efeito, ou seja, as palavras de Jacó, né? Portanto, a alma de Judá, né, a vida dele, não pôde entrar no Gan-Eden, tá? E, ao mesmo tempo, seus ossos não encontraram repouso, ou seja, por isso que ele diz ali que ficou todo misturado ali. Não quer dizer que ele não vai entrar no Olam Rabá, tá? Não quer dizer que ele não vai entrar em Eretz Israel, tá? Quando da ressurreição. Ele está fazendo uma ilustração a respeito do que aconteceu ao transportar o corpo de Judá, tá bom? Vamos lá. Moshe suplicou a Deus: o corpo de Ruben deve permanecer intacto, enquanto o de Judá está desmembrado. Ele fez uma pergunta: não foi Judá que fez Ruben confessar abertamente seu erro? Portanto, ouve Deus a voz de Judá. E aí, por isso que ele fala: ouve Deus a voz de Judá. Assim que Moshe falou as palavras, ouve Deus a voz de Judá, os ossos de Judá, segundo a tradição, tá, se juntaram novamente, quando Moshe falou: e leva-o ao seu povo. A alma, a vida de Judá, foi admitida à Academia Celestial, ou seja, ele estará no Olam Rabá, como eu falei, onde se reuniu as almas dos judeus justos, dos hebreus justos, de todos aqueles que vivem de acordo com a Torá do Eterno. As palavras finais de Moshe, e sejam uma ajuda para ele de seus adversários, fez com que a alma de Judá atingisse o nível mais elevado de apego a Deus no Olam Rabá. Isso por quê? Porque de Judá vem o Messias, ok? Então, por isso que Judá tem um nível elevado, tá? Porque de Judá vem o Messias. Por isso que a gente vai ver os profetas falando de Davi, de Judá, porque estão fazendo menção ao Messias
Yeshua, que vem da tribo de Judá, em parte, né? Na outra parte, vem na tribo de Levi pela sua mãe. Ok? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui, eu parei aqui. As palavras de Moshe e esta bênção para Yehudá também alude à Torá. Moshe indicou: os reis que descenderão de Yehudá devem estudar Torá a vida toda. Por que ele fala isso? Está fazendo menção ao Messias. Está fazendo menção ao Messias, que durante a sua vida ensinou e viveu a Torá. Certo? Então está vendo que, de forma profética, ele está fazendo menção ao Messias Yeshua. E aí Moshe rezou: Mestre do universo, aceita as preces dos reis da casa de Davi. Sempre que forem ameaçados pelo inimigo, retorna seus soldados em segurança, que tenham sucesso na batalha e seja uma ajuda para eles contra seus adversários. É uma alusão ao Messias, é uma alusão a Yeshua, tá? De forma profética. Ok? Prosseguindo. Moshe anteviu profeticamente que Davi, algumas vezes, se encontraria em grande perigo e, portanto, convenceu o Eterno a resgatar o futuro monarca, a protegê-lo. Ele também rezou pelo rei Yoshiarro, vislumbrando que Yoshiarro tornaria a Deus e destruiria os ídolos de Israel, Josias, né? Devido às preces de Moshe, Deus aceitou a techuvá de Josias, Yoshiarro, e prometeu não destruir o Beit HaMikdash em seu tempo, no tempo de Josias, né? Ele foi destruído mais tarde. Então a gente vê que uma coisa vai estar ligada à outra, né? E dentro da tradição do povo de Israel, a gente vai ver que eles vão estar ligando, vão estar fazendo midrash em relação a outros pontos da história. Isso acontece quando você começa a estudar a Torá, o ciclo da Torá mais de uma vez, 2, 3 vezes, você, ao ler, ao estudar, você já começa a contemplar fatos históricos que estarão acontecendo mais tarde. Houve parashiot passados que nós estudamos que estavam falando de muitas partes da história de Israel posterior, na época de Davi, na época de Salomão, né? Nós vimos muitas coisas. Quem está ligado, quem já estuda mais tempo, já consegue fazer essas ligações aí, né? Então, que vocês possam ter esse entendimento aí de conforme foi estudando e ligando uma coisa na outra, né? Por isso que é importante a leitura bíblica constante, certo? Vamos lá, vamos seguir. A bênção de Levi. Moshe abençoou a tribo de Levi. Tu, Deus, vestiste a Aharon, que consideraste justo com teu Urim Vetumim, Urim e Tumim, né? Que é o peitoral do sumo sacerdote, que tinha aquelas pedras, né? Tu usaste Aharon nas águas de Merivá, onde decretaste que ele morreria no deserto por apoiar quando Moshe golpeou a pedra. Aharon poderia ter protestado: não cometi qualquer pecado, por que tenho que morrer? Mas seu coração era perfeito contigo. Ele não teve queixas, portanto, conquistou o direito de usar o Urim e o Tumim sobre o seu coração. Nós lemos isso, né, ali no texto lá de Deuteronômio, verso 8, né? Quando ele diz lá, ó, de Levi ele disse que seu Urim e Tumim sejam com o piedoso, a quem vocês testaram em Massá. Então você vê que ele faz um midrash, ele está dando um comentário em cima do texto que Moisés escreveu, né? E isso é para nós termos um entendimento mais claro, uma compreensão melhor daquilo que ele está falando. Aí ele fala: mas seu coração era perfeito, contigo ele não teve queixas, portanto conquistou o direito de usar o Urim e o Tumim sobre o coração. Em outro nível, Moshe
estava louvando toda a tribo de Levi, que fora escolhida para desempenhar o serviço de Deus no Mishkan e no Beit HaMikdash, ou seja, no tabernáculo e no templo, mais tarde. Toda vez que testaste os homens da tribo de Levi, eles foram perfeitos. Quando tu fizeste um teste com eles nas águas de Merivá, eles foram leais. Isso vem ali, né, do texto ali. Os membros de Levi não tiveram falsa pena dos adoradores do bezerro de ouro, mas executaram a todos, até seus próprios parentes, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da Torá, as tábuas das 10 palavras, eles encontram o povo adorando o bezerro de ouro, né? E Moisés clama ali e pergunta: quem é por Deus esteja ao meu lado? E a tribo de Levi em peso veio ao lado de Moisés. E na hora de julgar o povo, de aplicar a condenação, né, de matar os pecadores, Levi estava junto ali e ajudou a executar a punição. Então ele está sendo lembrado agora do posicionamento dele. Então uma coisa que nós temos que aprender com isso é que devemos nos posicionar ao lado da verdade. Por quê? Porque o nosso posicionamento de justiça, nosso posicionamento de vida justa, ele é lembrado posteriormente. Até mesmo quando formos orar por alguém, o nosso posicionamento de justiça, ele é lembrado e pode ser favorável para ajudar a vida de alguém. Né? Isso já foi falado diversas vezes aqui pelo pastor Leniel, pelo Ravi Hanan, isso já foi falado aí diversas vezes, né? Então, vamos lá. Então, eles continuam dizendo, eles cumpriram o teu mandamento, não terás outros deuses. Eles não contribuíram com ouro para o bezerro, nem o serviram. Eles guardaram corajosamente o teu pacto no Brit Milá, circuncidando seus filhos até no deserto, enquanto o restante das tribos desistiu por causa dos perigos que se apresentavam. Eles são merecedores de ensinar tais leis a Jacó e tua Torá para Israel. Os Kohanim da sua tribo te oferecerão incenso diariamente e sacrifícios sobre teu altar. E isso é uma referência ao futuro, é um midrash profético em referência ao tempo de Yeshua, quando o pequeno rebanho serão como sacerdotes, levando a verdade da Torá para as pessoas, para os remanescentes que vierem da tribulação e para os que vierem da segunda ressurreição. Ok? Isso aí, Yohanan e eu temos falado aí nos estudos de Midrash profético aí ao Shabat pela manhã. Irmãos, até aqui, tudo tranquilo? Tranquilo, irmão, tá tranquilo. Pessoal do Meet? Tranquilo? Vamos lá. Baruch Hashem. Continua dizendo o texto. Eles são merecedores de ensinar as leis de Jacó, a tua Torá para Israel. Os Kohanim da tribo te oferecerão incenso diariamente e sacrifício sobre o teu altar. Abençoa, Deus, as propriedades de Levi e aceita a obra de suas mãos, o serviço de sacrifícios, favoravelmente. De fato, a tefilá de Moshe, a oração de Moshe, fez os membros da tribo de Levi serem tão abençoados materialmente que se diz, a maioria dos Kohanim é rica. Além disso, o versículo, eu fui jovem e agora sou velho, mas não vi um homem justo abandonado, nem o vi esmolando pão, em Terrilim, Salmo 37, 25, era entendido como referindo-se aos Kohanim, aos sacerdotes. E Moisés conclui sua bênção
dizendo: golpeia as ancas daqueles que se levantam contra ele e os seus inimigos, para que não se levantem outra vez, às quais inimigos dos levitas ele se referia. É uma pergunta: a quais inimigos dos levitas se referiam? Primeiro, Moshe rezou para que aqueles que usurpassem o ofício do sacerdócio fossem castigados. Ou seja, aqueles que procuram ser sacerdotes sem serem verdadeiramente. Ou aqueles que procuram ser sacerdotes por interesse. Né? Então, esses seriam castigados. E 2, Moshe anteviu profeticamente que na era do segundo templo, os Hashmonaim, né, Hasmoneanos, descendentes de Levi, lutariam contra um exército grego, que eram numericamente muito superior. Então, ele orou a Deus, ele rezou a Deus: golpeia as ancas dos que se erguerem contra eles. E aí você vai para a história, você pega a história dos Hebreus, quando você for ler lá sobre a história dos Macabeus, né, dos Hasmoneus, você vai ver o que aconteceu ali, naquela história ali, tá? Que o culminar dessa história é a festa de Hanukkah, que os judeus celebram aí. Não é uma festa bíblica, mas é uma festa da tradição, da história do povo de Israel, né, que tem um cunho muito bonito. Então, continuando. Porque os Hasmonaim eram tão bem-sucedidos para que Deus entregasse muitos nas mãos de poucos. Tal milagre transpirou pelo mérito da bênção de Moshe à tribo de Levi. Ou seja, o que o autor está dizendo, o que o Midrash está dizendo para nós, é que os Hasmoneus tiveram vitória graças à bênção de Moisés lá atrás, a respeito da tribo de Levi, porque os Hasmoneus eram descendentes de Levi, certo? Então, nós estamos vendo aí que a nossa oração pelas pessoas, elas têm muito em seus efeitos. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Olha o entendimento que o Midrash está trazendo para nós, tá? O milagre de Hanukkah ocorreu através dos descendentes de Levi, cuja Kedushá, ou seja, cuja santidade, podia superar as forças da Tumá, ou seja, da impureza, certo? Ou seja, ainda que eles tivessem impurezas de alguma forma, a santidade, por serem da tribo de Levi e por buscarem viver a obediência e lutar a favor do povo e das coisas de Deus, fez com que o Eterno desse vitória a eles, certo? Agora, passando para a bênção de Benjamim. A bênção de Benjamim. Após abençoar Levi, cujos membros desempenhavam o serviço no Beit HaMikdash, Moshe então dirigiu-se a Benjamim, pois o altar e o Santo dos Santos do Beit HaMikdash estavam para ser construídos em seu território. Moisés abençoou Benjamim antes de Yosef. Por quê? O Beit HaMikdash, que estava para ser construído na porção de Benjamim, seria mais caro a Deus que o Mishkan de Shiló, localizado na porção de Yosef. Isso daqui é o entendimento judaico, tá bom? Não é entendimento bíblico, como o pastor Daniel já ensinou diversas vezes. Não há um texto bíblico de Deus mandando construir o Beit HaMikdash, ou seja, o templo. Mas existe um texto bíblico, Deus mandando construir o tabernáculo, ok? Então, isso aqui é um entendimento judaico, não é um entendimento bíblico, ok? Isso é conhecimento para vocês. Moshe abençoou Benjamim. Benjamim habitará em segurança por causa do amor de Deus por ele. Ele sugeriu: os descendentes desta tribo habitarão em segurança sem temor do inimigo.
A tribo de Benjamim permaneceu parte do reino de Judá após a separação do reino. Ou seja, quando as 10 tribos do norte se separaram das 2 do sul, né, Benjamim ficou com Judá. Certo? Seus membros lutaram pelos reis de Judá, participando nas vitórias dos reis justos, Asa, Jehosafat e Hisquiarro, né? Ou seja, Asa, Josafá e Josias. A bênção de Moshe, aliás, aqui é Ezequias, Hisquiarro é Ezequias. A bênção de Moshe foi para que Benjamim destruísse os inimigos e morasse em segurança. Moshe também estava se referindo ao fundador da tribo, Benjamim, que habitaria em segurança até na sepultura, pois os vermes não teriam permissão de tocar seu corpo. Mais uma vez, isso vai estar fazendo alusão a Midrash, a ensinamento rabínico, certo? Então, temos que apenas como conhecimento. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, Deus irá sempre falar sobre a porção de Benjamim para que a sua Sheriná ali resida. A Sheriná habita, né? A Sheriná é a presença, né, do Eterno. Ela habita entre os ombros de Benjamim, né? Aí ele vai falar sobre isso daí. O Beit HaMikdash seria construído numa colina alta no território de Benjamim, né? Benjamim, Judá. O rei Davi desejava ardentemente construir o Beit HaMikdash. Ele fez todos os preparativos que pôde. A gente sabe que o Eterno não permitiu que Davi construísse. Quem construiu veio a ser Salomão. Aí vamos lá para a bênção de Yosef. Bênção de Yosef. Moshe proclamou: abençoado por Deus seja a sua terra, com doces iguarias produzidas pelo orvalho e pela chuva do céu, e pela água da profundeza da terra, com doces iguarias que crescem com o brilho abundante do sol e da lua. Que estas montanhas sejam abençoadas com maturação adiantada da produção e sua terra com colinas que produzam constantemente. Que esta terra seja abençoada com suas iguarias da terra e sua plenitude e com a boa vontade daquele que se revelou a mim originalmente na sarça. Moisés falando aí, né, das bênçãos que haveria, das coisas boas que haveriam na terra de Yosef, né, dos descendentes de Yosef. E aí Moisés depois vai seguir, vai dar as bênçãos das tribos de Zebulon e Issacar, vai dar também as bênçãos da tribo de Gad, de Asser, de Dan, mas vamos dar um salto nessas bênçãos para a gente poder conseguir finalizar. Vamos pegar agora, irmãos, fazer leituras de Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Diz assim: Moshe subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, diante de Jericó. Ali, Adonai lhe mostrou toda a terra, desde Leade a Dan, toda a região de Naftali, a terra de Efraim, Manassé, a terra de Judá, todo o caminho até o mar, o Negev, o Aravá, incluindo o vale onde está Jericó, a cidade das tamareiras, chegando até Zoar. Adonai lhe disse: esta é a terra que jurei a Abraão, Itsaque e Jacó. Eu a darei a seus descendentes. Permiti a você contemplá-la com seus olhos, mas você não entrará nela. Olha como isso é sério, tá?
O Eterno mostra para ele todas as coisas, mas não permite ele entrar. Isso é importante para nós, tá? Obedecer o Eterno em tudo que ele falar, porque por causa de não obedecer o Eterno em tudo que ele falar, Moisés não estava entrando na terra. E já falamos sobre isso na aula da semana passada, né? É muito importante isso. Portanto, Moshe, o servo de Adonai, morreu ali na terra de Moabe, como Adonai disse. Ele foi sepultado no vale diante de Bet-peor, na terra de Moabe, mas até o dia de hoje, ninguém sabe o local de seu túmulo. Moshe tinha 120 anos de idade ao morrer. Ele enxergava muito bem e ainda possuía vigor. O povo de Israel pranteou Moshe nas planícies de Moabe por 30 dias. Depois disso, os dias de choro e pranto por Moshe terminaram. Yehoshua, filho de Nun, Josué, estava cheio do espírito e sabedoria, pois Moisés impôs as mãos sobre ele. E o povo de Israel tinha consideração por ele e realizou o que Adonai ordenou a Moshe. A partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moshe, a quem Adonai conheceu face a face, que sinais e maravilhas Adonai lhe enviou para realizar na terra do Egito sobre o faraó, todos os seus servos e toda a sua terra. Que poder havia em sua mão, que grande terror ele evocou aos olhos de todo o Israel. E assim encerra o texto da Torá, né? O texto de Devarim. E aí vamos fazer alguns comentários aqui agora. Então, um olhar aí retrospectivo, né? Para que a gente possa estar finalizando aí daqui a pouco mais. Então, eu quero passar a seguir um trecho do estudo dessa porção, extraído do site rabat.org. Por quê? Porque eu achei muito apropriado para nós nesse momento. O texto diz que, ao chegar ao final do livro de Devarim, é hora de olharmos em retrospecto e refletir sobre o que estamos a ponto de completar. Segundo esse estudo, os rabinos referem-se a este livro como Mishneh Torah, né, o livro de Devarim, Mishneh Torah, conforme mencionamos em alguns estudos anteriores. Isso é uma explicação, ou seja, é uma revisão da Torá. Quando iniciamos Devarim, o pastor Daniel falou lá que ele era um resumo, né, de toda a Torá. Então, por isso, Mishneh Torah. Né? Devarim inclui muitos mandamentos que já foram ensinados anteriormente nos outros livros, né? Em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números. Poderíamos pensar porque foi necessário revisar tantas coisas, muitas e muitas vezes. A gente parou para pensar, quando estávamos estudando aí o início de Devarim, foi mencionado que Moisés recebia de Deus, passava para Josué, Josué passava para os príncipes passavam para os demais, e iam passando, para que se tivesse certeza de que estava se passando de forma correta. Por isso que o Eterno achou necessário que Moisés viesse a repetir e escrever o resumo da Torá nesse livro de Devarim. Então, olha como é importante nós estarmos terminando o estudo e a leitura do livro de Devarim, que é o final da Torá. Significa para nós que nós estudamos a Torá. Mostra para nós que nós apontamos aí um direcionamento de uma vida de seguir o que o Eterno estabeleceu para nós. Então, continuando. Afirma-se que Rabi Samson Rafael Hirsch explica que a narrativa em Devarim ocorreu ao final da permanência de 40 anos do povo judeu no deserto, do povo hebreu. Eles haviam testemunhado muitos milagres às claras,
enquanto Deus lhes fornecia tudo o que era necessário. Jamais tiveram que trabalhar a terra para produzir alimentos. Deus fornecia o maná diariamente. Até aquele momento, Deus continuava fornecendo o maná diariamente. Eles não tinham que plantar. Até chegarem ali, à beira do rio, ao ponto de entrar, antes de Moisés morrer, Deus ainda fornecia o maná. Né? Deus fornecia ainda o maná para eles ali diariamente. O poço de Miriam jorrava água o tempo todo, e as nuvens de glória os protegiam dia e noite. Às margens do Rio Jordão, o povo judeu esperava para entrar na terra de Israel, onde não receberiam mais milagres tão óbvios. Ou seja, a partir do momento que eles se preparassem para atravessar o Jordão, não haveria mais a coluna de nuvem de fogo e não haveria mais o maná diário para eles, porque agora eles estariam tomando posse da terra e teriam que plantar, cultivar e colher, e seguir os mandamentos da colheita, os mandamentos de quem estivesse vivendo na terra, né? Mandamentos que nós já conhecemos muito bem, porque viemos estudando no decorrer desse ano. Então, às margens do Rio Jordão, o povo de Deus esperava para entrar na terra de Israel, onde não receberiam mais milagres tão óbvios. Não haveria mais o maná, sendo assim, teriam que plantar, arar, colher, cultivar a terra para sustentar-se. O poço e as nuvens também se foram. A vida agora seria governada pela realidade. Com tudo que foi dito acima, né, devemos entender que esse é o momento de repensar. Nós precisamos repensar, recapitular tudo o que aprendemos nesse ciclo, né, que está se acabando. Quantos ensinamentos para nossas vidas extraímos da Torá durante esse ano de estudos? Porém, agora é o momento de parar e rever tudo. Assim como Moisés fez com o povo de Israel, possa também cada um de nós fazer. Que possamos refletir em nossas vidas, assim como fizemos em Yom, né? Possamos refletir em nossas vidas, que possamos meditar nos mandamentos que estamos cumprindo, meditar nos mandamentos que ainda não estamos cumprindo e passar a cumprir, passar a obedecer, passar a viver, né? Que nós possamos extrair dos ensinamentos teóricos a prática e viver o que aprendemos. Assim como naquele momento, o povo de Israel iria colocar em prática todo o aprendizado no deserto, ao entrar em Canaã, pois não teriam agora a presença divina e os milagres da mesma forma. Ou seja, não seria igual. Eles teriam a presença divina, sim, mas seria diferente. Não teria mais a coluna de nuvem e a coluna de fogo ali para eles visualizarem, né? Assim como eu e você hoje não precisamos ver algo de Deus para sabermos que Deus está conosco. Daquele momento em diante, a presença divina na vida deles seria diferente. E eles teriam que passar a lidar com isso. Eles teriam que passar a lidar assim como Abraão, né? Assim como Isaac, como Jacó, e assim como nós vivemos hoje. Assim como naquele momento o povo de Israel iria colocar em prática todo o aprendizado no deserto ao entrar em Canaã, pois não teriam agora a presença divina e os milagres da mesma forma. Nós também somos levados a exercer nosso aprendizado do nosso viver diário, obedecendo e levando o ensinamento da Torá para outros. Devemos ter esse pensamento. Como podemos ver no verso 4, a Torá é uma herança
para a congregação. Verso 4, capítulo 33, né? A Torá ela é uma herança para a congregação de Israel. E quando um gentio se converte ao Elohim de Israel, através de Yeshua HaMashiach, assim como nós, adentra esse povo, conforme já dissemos outras vezes, e por isso também recebe por herança a Torá, como lemos em Atos, capítulo 26, versos 17 a 18, que diz: Gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em Gálatas, capítulo 3, verso 29, também está escrito: E se sois do Messias, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de quê? Herdeiros da Torá, herdeiros da vida eterna, herdeiros do Olam Rabá, desde que prossigamos no caminho de obediência. Desde que sigamos em frente, vivendo e obedecendo, segundo a Torá prescreve para cada um de nós. Dessa forma, concluindo nosso estudo, que possamos adentrar nesse novo tempo em nossas vidas, confiantes no poder do Eterno, mas obedecendo e praticando sua vontade para nossas vidas, que é a Torá, como verdadeiros herdeiros da promessa. Certo? Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Não, bem esclarecido. Amém, Baruch Hashem. Alguém quer fazer algum comentário? É sobre, logo no começo, quando o irmão comentou que as pessoas vão ter uma chance novamente no mundo vindouro, né, de praticar a Torá. Gostaria dessa explicação. Sim. Aqueles que hoje, né, por exemplo, os nossos irmãos judeus que não creem em Yeshua como Messias, né, e irmãos, né, nossos que estão na religião, que hoje não conseguem compreender a verdade da Torá, né, e não cometem pecados de morte, pecados que é para a morte, assim como parentes nossos, essas pessoas que morrerem, né, sem o entendimento correto da Torá, sem uma vida prática da Torá, né, terão, na segunda ressurreição, a oportunidade de aprender a viver de acordo com a Torá. Assim como aqueles que adentrarem, né, que forem remanescentes da grande tribulação e virem Yeshua descendo dos céus ainda em carne e osso, eles verão. Então, essas pessoas terão oportunidade de aprender a Torá e viver da forma correta. Eles ali poderão aprender. E nós, né, os remanescentes, né, os seguidores de Yeshua hoje, que ressuscitarmos na primeira ressurreição, nós seremos aqueles que estaremos ensinando para eles. Então, o papel que nós fazemos hoje será ampliado e nós estaremos ensinando essas pessoas que estarão adentrando. Por isso que eu falei que parentes nossos, hoje, por isso que é importante estarmos orando por essas vidas. A nossa vida prática serve para abençoá-los hoje e as nossas orações abençoam eles hoje e no futuro. Assim como a oração e o clamor de Abraão abençoou, né, a Ló e a família dele, né, quando ele clamou pelos de Sodoma e Gomorra, assim também como Moisés orou pelo povo de Israel, né, abençoando ele de várias formas, assim também as nossas orações servirão para abençoar outros e dará oportunidade para que outras pessoas possam vir a aprender e a viver durante o milênio, né, e ao final do milênio, para os da segunda ressurreição, né, terão oportunidade de receber a Torá do Mashiach. Amém?
Porque no sistema Ah, religioso, sim. eles creem assim, né? Que eles creem assim, que se não aceitar Yeshua agora em vida, depois que morre, não tem mais jeito. Isso, isso. Por quê? Porque o sistema religioso, ele ensina, né, fora do contexto da Torá, fora do contexto das Escrituras. Porque eles ensinam que o homem morre sem Yeshua, vai para o inferno. Acabou. Né? Só que a gente vê que a Bíblia fala para nós, as Escrituras falam para nós, que haverão 3 ressurreições. Né? Haverá a ressurreição dos justos para viver em corpo glorificado com o Messias, os quais serão reis e sacerdotes. A gente vê isso lá em Apocalipse. Haverá aqueles que estarão adentrando o reino, que vieram da grande tribulação, e haverá a segunda ressurreição, né, daqueles que morreram sem o conhecimento da Torá do Eterno e que poderão ressuscitar para obedecer, e haverá a terceira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que vão ressuscitar somente para serem julgados e condenados. Quem são esses? São os iníquos, que são anti-Torá, anti-Machia, que não creem, que cometem pecados de morte, são assassinos, são pessoas que a Torá já condena de uma vez por todas. Então, esses, ao morrerem, não terão jeito, né? Porque a Torá fala que o destino deles é a morte. Então, esses ressuscitarão na terceira ressurreição para condenação. Então, primeira ressurreição, os justos para serem glorificados. Segunda ressurreição, aqueles que morreram sem terem vivido antes uma vida justa e terão a oportunidade de conhecer a Torá, de conhecer o Mashiach e de viver uma vida justa entrando no Olam Rabá. E a terceira ressurreição para aqueles que morreram de forma iníqua, sem Torá, com pecados de morte e que serão ressuscitados para o julgamento. E se uma pessoa que ainda vive hoje, é um exemplo que eu quero entender. Se uma pessoa que hoje ainda vive, né, e comete um pecado de matar alguém, né, ela em vida ainda, se ela deixar, se arrepender e se voltar para os ensinos da Torá, ela é perdoada, ela tem chance? Sim, a vida justa de Yeshua e a Torá tem poder para fazer isso. O Eterno, ele perdoa, porque a Bíblia fala que aquele que se arrepende, né, e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Entendeu? Então, aqueles que em vida se arrependem dos seus erros, né, eles são perdoados e adentram ao povo assim como qualquer outra pessoa. Porque mesmo um pecado de morte, se houver arrependimento, pode haver perdão. O importante é aquilo que sempre falamos. O importante é a kavaná, a intenção do coração. A pessoa se arrependeu verdadeiramente, né? Clamou a Deus perdão, deixou o pecado, abandonou o pecado, passou a obedecer a Torá, pode-se receber o perdão através da vida justa de Yeshua. Ok, obrigada. Amém. Amém, irmãos. Amém. Meu sonho é no futuro, no tempo que for para ensinar as famílias. Nesse tempo eu quero que o Senhor, que eu quero ensinar os meus. Misericórdia. Para mim vai ser um sonho. Deus me permite isso. Amém. Vai até estar vendo o coração da irmã. Vamos lá, irmãos. Se não tem dúvidas, eu vou estar encerrando. São 5:05, né? Se não tem dúvidas, alguém tem algum comentário? O Meet está quase terminando de novo. Estamos com 8 minutos para encerrar a chamada do Meet. Se não tem dúvidas... Irmão Marcelo, eu queria que o irmão comentasse
por favor, aquele texto lá de Hebreus 9:27, onde está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez e vida depois disso o juízo. Sim. Eu queria que o irmão explicasse nesse sentido, né? De depois da morte vai para juízo. Quando esse juízo ele é um juízo imediato ou tem um tempo de espera? Que juízo é esse que o texto está falando? Ué, as pessoas não serão julgadas no futuro? Ele está falando disso. Depois de morrer, não tem outra coisa para a pessoa esperar a não ser o juízo. O que é juízo? É a aplicação da justiça, correto? Então, no futuro, quando as pessoas forem ressuscitadas, haverá a aplicação de juízo, segundo as obras de cada um, né? Então, aqueles que cometeram pecados de morte sem arrependimento serão aqueles que serão levantados na terceira ressurreição para julgamento e punição e execução. E aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição vão receber o juízo muito. Tá falhando, irmão. Não estou lhe ouvindo. Não ressurreição. Tá falhando ainda. Deve ter acontecido alguma coisa com a sua internet, irmão, que ele tá falhando, tá picotando aí. O senhor tá falando, tá saindo só os pedacinhos. Não consigo. Irmãos? Irmão Francisco, picotou aí, não consegui entender o que você falou, não. O irmão falou, mas a fala do irmão picotou tudo. A gente não ouviu. Eu particularmente não ouvi. Não sei se os irmãos ouviram. O que o irmão falou eu entendi até certo ponto, mas depois parou. Até onde você ouviu? Até onde o irmão falou que as pessoas morrem e vão para o julgamento, né? Que é onde vai ser aplicada a justiça, né? Aí até aí, mais ou menos. Isso. Então, quem morre, o texto de Hebreus fala que, vindo-se a morte, segue-se o juízo, certo? Quando a pessoa morre, o ensinamento do cristianismo é que a pessoa morre e vai para o inferno, né? Só que inferno, na Bíblia, a gente sabe que é sepultura. Inferno, na Bíblia, é morte. Então, a pessoa morre, ela já está no inferno, teoricamente. Só que não é o inferno que o cristianismo ensina. Tá? Então, a pessoa morre e vai para a sepultura. O que vem depois da sepultura? Vem a ressurreição para juízo, certo? E a gente sabe que juízo é a aplicação da justiça. Então, haverão pessoas que irão ressuscitar para terem a opção, né, de aprender e viver segundo a justiça, e haverá pessoas que irão receber o juízo de serem condenados. Entendeu? Por isso que é dito que aqueles que recebem Yeshua, né, eles já estão salvos, já recebem a vida eterna. Por quê? Porque eles acordam na primeira ressurreição. E eles vão direto para o corpo transformado. Os da segunda ressurreição acordam para receber juízo. Qual o juízo que eles vão receber? Olha, vocês viveram assim, assim, assim. Julgamento. Vocês têm a opção de escolher viver de acordo com a Torá do Eterno ou não. E tem aqueles, e aí os que não escolherem serão julgados e condenados. E há aqueles os que ressuscitarão a terceira ressurreição, ressuscitarão simplesmente para a condenação, que é a segunda morte. Então, vindo a morte, segue-se o juízo. Certo? Sempre assim. Vindo a morte, segue-se o juízo. Seja para todos nós passaremos pelo juízo. Alguém passará pelo juízo e terá o corpo transformado,
porque teve a vida justa. Alguém passará pelo juízo e receberá a oportunidade de viver de acordo com a Torá, certo? E alguém ressuscitará para ser condenado, porque viveu de forma totalmente iníqua. Amém? Amém, entendi. Bom, irmãos, mais alguma dúvida? O Meet está faltando, está com 2 minutos. Vamos estar, então, orando, e eu vou encerrar, tá, o chat de hoje. Esse estudo, deixa eu ver aqui, alguém está falando alguma coisa aqui. Amém. Baruch Hashem, irmã Jussara, Deus abençoe. Eu vou estar disponibilizando o texto que eu usei depois em ambos os grupos, tá? Tanto no do pastor Daniel, WhatsApp, quanto no Telegram. Então, vou estar orando e dando a benção. Eterno Deus, poderoso, louvamos o teu nome e te agradecemos por esta tão rica oportunidade de aprender da tua palavra, Senhor, de falar da tua palavra, e que o teu Rua, Senhor, possa abençoar os teus filhos, e que tudo que foi aprendido, Senhor, possa ser praticado, que eles possam, Senhor, viver de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Mais uma vez, Senhor, pedimos a ti que venha abençoar e curar o pastor Daniel, ser com ele, dar força e graça, opera em nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vem amém. O Meet vai cair agora. Vou dar a benção sacerdotal. Evarirecha Adonai veishmericha, e aí Adonai panavelecha vehunecha, e Sadonai panavelecha veiasem lecha. Shalom. O Eterno abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.